Assim, é uma queda substancial do patrimônio que a grande maioria provavelmente não aguentaria e venderia. É meio que você ser contracíclico, você tem que pensar diferente, você tem que saber muito bem o que você está fazendo. Então, se você tem caixa, se você tem o fluxo de dividendo, patrimônio pouco importa, porque é isso que vai te subsidiar para você comprar mais ações e o seu patrimônio ao longo do tempo voltar a subir. Se você entra na bolsa achando que é um cassino, a casa sempre vence. Você vai perder dinheiro. Entendeu? Aí o mercado não gostou muito, tá caindo 4% agora. Vibra tá caindo, tá 0-0, tá 32,83. Eu vou acompanhar um pouquinho mais de perto. 55 centavos, mas é JCP. Em fevereiro, ele devia ter, sei lá, 2,5 bi, 3 bi em patrimônio. Ao final de abril, ele tinha 900 milhões. Assim, é uma queda substancial do patrimônio que a grande maioria provavelmente não aguentaria e venderia. Você percebe que assim, é meio que você ser contracíclico? Você tem que pensar diferente, você tem que saber muito bem o que você está fazendo. Então, se você tem caixa, se você tem o fluxo de dividendo, patrimônio pouco importa. Porque é isso que vai te subsidiar para você comprar mais ações e o seu patrimônio ao longo do tempo voltar a subir. Oi, pai, tudo bem? Aquele tipo de coisa te afetar. Mas, de novo, se aquilo que as pessoas estão dizendo não é verdade, aquilo em tese não deveria te afetar. E aí você vai chegando à conclusão de que quem não é criticado é porque não tá fazendo nada, entendeu? Não tá mexendo em alguns vesperos que talvez tenham que ser mexidos. Meu pai não era uma figura popular no pregão. Ele dizia coisas que não eram ortodoxas, que não era o normal do mercado. Quando a gente começou a perceber que o que a gente fala tem valor e começa a incomodar algumas coisas do status quo, você começa a mexer em alguns temas que, de fato, as pessoas talvez não estejam preparadas para aquele momento. De fato, tem muita gente que acredita que ele só tem o que tem hoje porque começou no início de tudo. No início de tudo, quando as coisas estão começando, você não tem livro de investimento para ler e se inspirar. Você não tem outro investidor que já chegou lá e que você fala, pô, deu certo, eu vou fazer também. Você não tinha CVM, você não tinha lei das SAs. O nível de risco que se corria naquela época era infinitamente maior do que o risco que se corre hoje. Então as empresas custavam centavos porque o risco era proporcional. Então ele foi uma pessoa muito pioneira. De fato, quem chega primeiro bebe água limpa, ele sem dúvida se beneficiou por isso. Mas atribuir o sucesso dele única e exclusivamente a isso, é claro que é um erro. Se fosse verdade, todo mundo que investia naquela época, tá todo mundo bilionário hoje. Cara, tem uma coisa da Aloysio que me admira muito, assim. Uma característica que só quem convive com ela no dia a dia... de fazer palavra cruzada junto. Meu pai, é uma rotina do meu pai. Ele chega no escritório, ele lê o jornal, acabou o Estadão, aí ele pega a folha da palavra cruzada e fica fazendo a palavra cruzada, né? Eu faço nervoso palavra pra gravar, pra vocês terem noção, do que pra reunião de conselho. E, enfim, aí meu pai foi se soltando e tal. E aí eu fui assistir novamente o vídeo. Foi muito sutil o comentário, mas me emocionou bastante. Ele foi mostrar ali a vista e tal do apartamento. Vocês repararam como é alto aqui, né? Não pega enchente. Caramba, né? Assim, a pessoa é bilionária, já saiu da pobreza há tanto tempo, né? E um dos fatores que fez ele comprar esse apartamento é porque o lugar é alto e nunca vai ter enchente, né? Então a gente nunca sabe como a pobreza, né? Às vezes as pessoas julgam, poxa, o lugar de onde meu pai veio, poxa, um apartamento desse, né? Quem poderia dizer, pô, um apartamento de quase 400 metros quadrados, 5 suítes, né? Então acho que o fato dele poder proporcionar pra família hoje uma vida super confortável, né? Não é a vida mais luxuosa como as pessoas imaginam, né? Mas chamá-lo de escasso, eu acho que, enfim, não faz jus, não, esse homem, né? É uma relação diferente de irmãos que crescem na mesma casa. Lógico que existe carinho, existe respeito, mas você não tem aquela intimidade, né? Como se você vivesse na mesma casa, mas é família, né? Cada família tem a sua particularidade. Acho que meu pai não teve a chance, talvez, dessa proximidade, né? Por ser jovem, por estar numa fase da vida e num período que ele estava construindo ainda. Então eu já vim numa fase do meu pai com 50 e poucos anos. Bem de vida, né? Bem estabelecido, mais maduro. Então talvez eu tenha crescido com um pai muito diferente do que ele foi
para os meus outros irmãos, né? E é muito possível que isso tenha me endereçado mais naturalmente para o caminho que ele seguiu. De futuro, falando de futuro, vocês já conversaram sobre isso? Vou te falar que não é uma conversa muito fácil em casa, não. Meu pai não é muito aberto a isso, eu tento também não ficar forçando a barra. Óbvio que a gente gostaria que isso fosse resolvido o quanto antes, mas acho que tudo no tempo dele. Acho que mais do que se preocupar, sei lá, com o imposto que vai pagar, é com a perenidade do patrimônio, para que esse patrimônio não se dilapide. E claro que quanto mais unidos, eventualmente, os irmãos forem no futuro, maiores as chances de sucesso. Mas a gente sabe que nem sempre a realidade se planeja. Às vezes você deixa um planejamento sucessório e as coisas, mesmo assim, não acabam acontecendo do jeito que esse patriarca, que essa matriarca previu. Então eu sempre foquei muito em fazer a minha parte. A minha parte da minha mãe, eu sempre falei, pai, fica sossegado que a minha parte da minha mãe vai estar bem cuidada. O dia que você estiver aqui, você vai em paz que a sua missão, pelo menos aqui, foi cumprida, né? Assim, sinceramente, eu não acho que vai ter briga, meus irmãos já são bem mais velhos. Mas se a opção for cada um seguir pro seu lado, cara, paciência, né? O ano era 2012 e o mundo das ações era um negócio meio tabu. E, enfim, não era um negócio difundido. Você tinha 500 mil, você teve 500 mil investidores do início dos anos 2000 até 2015, por aí, você tinha os mesmos 500 mil investidores, né? Quando se falava de investimento, poupança, renda fixa, no máximo um tesouro direto e olhe lá. Sim, isso dava que eu faço sempre pro pessoal. Esse é um home broker, esse é um dia que vale a pena abrir o home broker, entendeu? 90% do tempo não vale, mas quando vale, aí eu aviso o povo aqui. 3.8 bi, 1.8 bi foi imposto de renda, sabe? Crédito de imposto de renda, entendeu? Então, resultado, na verdade foram 5 bi. Oportunidade de como passar isso efetivamente para as pessoas, né? De que realmente era possível que essas pessoas tivessem uma segunda opção de viver dignamente através dos dividendos da mesma forma que ele fez, né? Cobrança, assim, bizarra de novo, não do que as pessoas vão pensar de mim, mas de muita responsabilidade do que eu ia falar. Nessa época ainda a gente não tinha um sobrenome, que era uma marca. A marca veio depois com a exposição, que ali eu percebi que, poxa, aqui é um branding, as pessoas gostam, têm confiança, né? Existe um ativo reputacional aqui que nos é muito caro. No começo assusta um pouco, né? Você vê pessoas que nunca te viram. A internet potencializa essas coisas, né? Esse senso de que tudo que é falado ali não reverbera na vida real. E reverbera, né? Então a pessoa ela tem que ter muita maturidade, eu acho que além disso, muita saúde mental em dia para efetivamente não deixar aquelas... Outras coisas que você vê muito entre herdeiros, entre sucessores, é aquele peso da responsabilidade, mas não só isso, mas da obrigatoriedade de você seguir os mesmos passos do pai ou da mãe. Eu tive algumas vontades, tá? Mas eu sempre fui uma pessoa muito prática. Eu tenho um pai bem-sucedido, que faz um negócio super legal e que eu adoro, por sinal. Por que eu vou seguir outra coisa, entende? Então, eu fui pro caminho que parecia óbvio pra mim. Então, antes de eu sentir o peso da obrigação e da responsabilidade, eu admirei primeiro. Eu quis seguir esse caminho. Hoje a gente é amigo, né? A gente trabalha junto, mas a gente é parceiro. Então a gente discute ações juntos. Me escutar já é um privilégio pra mim. Que eu tenho muito menos tempo de estrada do que ele. Mas eu acho que pelo fato de eu ter criado o AGF, de eu ter criado a marca, ter transformado o que ele criou num negócio muito mais potencializado, eu acho que ele consegue tangibilizar, por exemplo, quando ele anda na rua, e as pessoas falam, obrigado pelo que você fez por mim. E ele fala, eu não fiz nada. Ele, não, o senhor fez alguma coisa por mim. Né? E eu acho que talvez ele consiga tangibilizar isso hoje melhor, né? Eu acho que é isso, só tenho a agradecer. Se você entra na bolsa achando que é um cassino, a casa sempre vence. Você vai perder dinheiro. Eu nunca bati no peito e falou, eu quero comprar 2% da Klabin. O caminho mais rápido para ir na bolsa é o mais devagar. Só começar. E é coisa que ninguém faz.
A primeira coisa que o método prega é você eliminar tudo o que não se encaixa. Grande parte dos ganhos no longo prazo vem da espera, não vem nem da compra. Este princípio, este procedimento te permite chegar próximo de algo representativo. Como é que eu falo para essa pessoa? Não vende as suas ações? Você nunca vai perder comprando ações. Procurar desmistificar essa imagem que você colocou seu dinheiro na bolsa e que você perdeu. A primeira coisa que eu acho que a metodologia traz é a clareza. Quem segue a estratégia direitinho, compra, reinveste o dividendo, é 99% de chance de dar certo em 20 anos. 10% dos pregões você vai fazer alguma coisa, os outros 90% você não vai fazer nada. Isso não fez de mim. Foi uma neurose comprar as ações. Eu não compro mais nada, não como, não. Gostaria muito que a bolsa fosse para todos, mas na prática também não acontece muito bem assim. Olá, aqui é a Luiz Barsi, filha do Luiz Barsi Filho, o maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira. Deixa eu te perguntar uma coisa rápida. Você já pensou em ensinar o seu filho a investir antes mesmo dele saber o que é dinheiro? Foi exatamente isso que o meu pai fez comigo. E foi o maior presente que ele poderia ter me dado. Não foi carro, não foi herança, foi conhecimento, ou seja, foi liberdade. E agora eu quero te mostrar como você pode fazer o mesmo, sem você ser um bilionário.